Bom dia a todos. Hoje, dia 15 de julho de 2022, iniciamos a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Mil, presidente, Dr. Rogério Nomura, vice-presidente, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti e Dr. André Fajardo, representante fiscal. Bom, senhores, deixa eu só dar início aqui aos trabalhos. Então, nós temos um processo na pauta, o processo é 3155790, Produtos Alimentícios Orlândia, é um recurso ordinário, processo de relatoria do doutor Odilo. Doutor Odilo, não temos inscritos para a realização de sustentação oral, então, se o doutor quiser fazer uma apresentação do caso e do voto, eu deixo aberta a palavra. Trata-se de um recurso ordinário, né, que foi negado provimento pela 6ª Câmara, e ele teve, primeiro, foi objeto de um PRJ que não foi acatado, e depois o contribuinte interpôs o recurso especial, né, que foi acatado pela Câmara Superior, e então foi anulada a decisão proferida pela 6ª Câmara. E, como eu destaco aqui no voto, o item 19, a Colê da Câmara Superior proferiu decisão decretando a nulidade da decisão proferida em sede de recurso ordinário sobre o fundamento de que não foi realizada adequadamente a prestação jurisdicional no presente caso, tanto pelos vícios apontados, como por ser imprescindível a análise de todos os documentos apostados, de forma a verificar a ocorrência ou não da boa-fé do contribuinte. No entendimento da Câmara Superior, não basta dizer que os documentos não se prestam. Né? Os documentos não se prestam não se prestam a provar a alegação do contribuinte. Isso a Câmara Superior não aceita. Doutor Odilo, deixa eu só fazer uma intervenção aqui, um minutinho. Agora que eu vi aqui no vídeo, tem um doutor Gustavo. O senhor está acompanhando? O senhor é representante da... Eu sou advogado da Produtos Alimentícios Orlândia. O senhor quer que faça o registro formal da sua presença? Quer que registre sustentação oral? Eu não tinha visto que o senhor entrou, eu não tinha visto que o senhor tinha... Desculpa. Obrigado. O senhor vai fazer sustentação, doutor? Sim, sim. Bom, então, deixa eu só perguntar uma coisa, doutor. Agora... Já iniciou o julgamento dele? Já, doutor, é que é o seguinte, eu acho que eu posso antecipar e eu vou deixar a critério do senhor, então, fazer ou não a sustentação oral agora. Tá. O relator concluiu pela conversão de julgamento em diligência. Uhum. Mas eu já aqui, pensando no voto, a minha proposta será de devolver. Eu entendo que esse processo está maduro e ele será... e a minha proposta é devolver para o relator, para que ele prossiga com a análise do processo e traga aí voto numa sessão futura, traga um voto aí de mérito. Então, fica a critério do senhor, se o senhor quer fazer agora a sustentação oral, mas talvez seja melhor aguardar o resultado, porque eu não sei como é que vai ser o resultado. Então, vamos fazer o seguinte, doutor Odilo, deixa o doutor Gustavo, eu vou registrar a presença dele, eu vou deixar o doutor Gustavo fazer a sustentação, caso esse processo retorne para o senhor, já tá com a sustentação realizada. Então, doutor Odilo, o senhor está aqui relatando o processo, o doutor Gustavo chegou exatamente na hora. Então, doutor Gustavo, só um minutinho que ele vai terminar o relatório, depois eu passo a palavra para o senhor. Então, eu vou editar o relato para constar que está tendo sustentação oral.
Doutor Gustavo Sampaio Vilhena, né? Isso. Pronto, gravei aqui, doutor. Doutora Isabel, acho que precisaria abrir para editar relato. Pois não. Já está, doutor. Isabel, já fiz a correção constando a sustentação oral. Perfeito, doutor. Mas o senhor estava ainda no relato, né? Deixa eu ver aqui. Agora, com a intervenção do patrono, seria interessante novamente fazer um apanhado. Eu acho melhor, doutor, termina o relato, então aí eu passo a palavra para o doutor Gustavo. São 8 acusações que tratam de creditamento indevido
com suporte em documentos inidôneos. Aí são diversos fornecedores. O auto foi mantido em primeira instância e foi objeto de recurso ordinário. Houve uma conversão em diligência pela Sexta Câmara, que retornou, e a decisão da Sexta Câmara foi pelo não provimento do recurso ordinário. Houve interposição de um PRJ que não foi conhecido, e também a autuada ela apresentou um recurso especial. Esse recurso especial ele foi provido e a decisão em recurso ordinário ela foi cancelada, né? Sob o argumento de que as provas não foram devidamente apreciadas. Então, esse é o panorama mais ou menos, do relato. Tá ótimo, muito obrigada, viu, doutor Odilo? Doutor Gustavo? Doutora Isabel, bom dia. Doutor Odilo, bom dia a todos. Eu peço desculpa aqui, está atrapalhando talvez a sessão, mas é um processo que já existe há bastante tempo aí no tribunal. Ele já teve um percurso grande no tribunal, já foi, já voltou. Então, eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos desse processo, e principalmente com relação ao contribuinte, né? A Produtos Alimentícios Orlândia é uma empresa existente há mais de 75 anos no mercado nacional, e sendo assim uma das empresas líderes de mercado com relação à produção de soja e esmagamento de soja. Então, semanalmente, ela adquire milhões de toneladas de soja de diversos fornecedores. Evidentemente que aconteceria uma situação como essa, de que houvesse algum fornecedor que fosse posteriormente às operações declarado a sua idoneidade, como de fato aconteceu nesse processo, na qual a Fazenda ela apontou 8 acusações, e cada acusação um fornecedor, porém cada acusação autônoma e independente, ou seja, não existe uma relação de um fornecedor com o outro. Então são situações totalmente distintas uma da outra, porém ele fez num documento só, num ato só, um ato administrativo único nessa acusação. Com exaustão, o contribuinte comprovou nas 8 acusações a sua boa-fé. Por que ele comprovou? Ele demonstrou o pagamento das operações, fez a conciliação dos pagamentos, inclusive as diferenças de pesagem da soja no caminhão, ele demonstrou isso detalhadamente no processo. Demonstrou o transporte da mercadoria, demonstrou o recebimento das mercadorias, enfim, as provas são contundentes no sentido de comprovar sua boa-fé. As operações, a declaração das operações foram posteriores, as declarações foram posteriores às operações, havendo ajuntado se integra nos processos, tudo em conformidade com o enunciado 509 do STJ, que foi justamente o que a Câmara Superior disse quando proferiu o seu voto, no sentido de que o processo retornasse a fim de que se fizesse a aferição das provas produzidas no processo. É um processo extenso, são inúmeros volumes, né? Por conta das provas produzidas. Então, são muitas as provas que demonstram a boa-fé do contribuinte nessa situação. Por outro lado, eu gostaria de chamar a atenção, caso seja superada a discussão relativa à boa-fé do contribuinte, que seja afastado os juros aplicados ao processo, considerando a reforma da última súmula do tribunal, no sentido de que há que se aplicar agora a taxa Selic sobre os créditos tributários do Estado. São essas razões bem simples, as provas são enormes que estão no processo, eu acho que o processo está apto para julgamento, que ele já voltou por diversas vezes à representação, para que a representação analisasse os documentos juntados ao processo. Então, são essas razões que eu aqui faço em nome do contribuinte. Muito obrigado. Doutor Gustavo, obrigado, parabenizo pela sustentação oral, pela objetividade. Doutor Odilo, com a palavra.
Eu acho que eu vou ler, não é extenso, fica mais prático. A Colenda da Câmara Superior proferiu decisão decretando a nulidade da decisão proferida em sede de recurso ordinário sob o fundamento que não foi realizada adequadamente a prestação jurisdicional no presente caso, tanto pelos riscos apontados como por ser imprescindível a análise de todos os argumentos acostados, de forma a verificar a ocorrência ou não da boa-fé do contribuinte. A recorrente apresentou petição por as 4943, 4971 e 4974, 11.061, anexando diversos documentos visando comprovar a veracidade das operações e a ocorrência de boa-fé. A outra representação fiscal em atendimento à conversão do julgamento em diligência, promovido pela Colenda da Sexta Câmara, inicialmente, em longo arrazoado, alegou a intempestividade na apresentação da vasta documentação sobre a qual se pediu análise. Em seguida, argumenta tratar-se de demonstrativos de supostos pagamentos efetuados a empresas indicadas, ou seja, tais documentos são meras planilhas de controle interno do autuado, por elas preenchidas não sendo aptas a comprovar o pagamento de tais operações. Com relação aos supostos comprovantes de operações bancárias, alega que não consta em nenhum deles o número da nota fiscal a que se refere, não sendo possível fazer o vínculo direto com as operações em questão. A recorrente, em contrarrazões, alegou que as planilhas de pagamento anexadas descrevem as notas fiscais com seus totalizadores, bem como os totalizadores dos pagamentos perpetrados pelo contribuinte, sendo seguida pelos respectivos comprovantes, sendo que a irrisória diferença apresentada entre os valores das notas fiscais e dos pagamentos realizados decorre das perdas e descontos por impurezas, especificações de quantidade inferior ao quanto pactuado entre as partes. Ademais, a recorrente, no intuito de elucidar a questão das perdas ocorridas no processo produtivo, também apresentou novos documentos informativos técnicos Ademais, a recorrente, no intuito de elucidar a questão das perdas ocorridas no processo produtivo, também apresentou novos documentos formativos técnicos de folhas 1092 a 11.092 a 11.197. Pelo exposto, no meu entendimento, a diligência promovida pela Colenda da Sexta Câmara Julgadora não foi devidamente atendida, na medida em que, como afirma a recorrente, as planilhas de pagamento anexadas descrevem as notas fiscais com seus totalizadores, bem como os totalizadores dos pagamentos perpetrados pelo contribuinte. Desse modo, face ao princípio do contraditório, entendo ser necessária a manifestação da Fazenda Pública com relação aos comprovantes de pagamento juntados pela recorrente, que, como apontado acima, trata-se de planilhas de pagamento que descreve as notas fiscais com seus totalizadores, bem como os totalizadores dos pagamentos perpetrados pelo contribuinte, bem como em relação às perdas decorrentes do processo produtivo, alegadas pela recorrente, face aos novos documentos juntados às folhas 1092, 11.092, 11.197, ação pela qual voto no sentido de converter o julgamento em diligência, encaminhando os autos à dor da representação fiscal para manifestação, retornando a posse para prosseguimento do julgamento. A caso vencido, apresentarei voto de mérito em uma próxima sessão. Ante o exposto, conheço o recurso ordinário para converter o julgamento em diligência nos termos acima propostos. Obrigada, doutor Odilo, parabenizo pelo voto. Bom, eu peço vênia aqui do relator. Doutor Odilo, eu sei que o senhor teve um trabalhão para analisar esse processo, porque são 35 volumes aqui de PDF. Então, são muitos documentos. Mas eu tive a oportunidade de olhar
esse processo com antecedência, até porque eu já participei de um voto, já fui relatora de um... Aliás, eu não fui relatora, eu pedi vista de um processo que foi julgado de um desses inidôneos, que inclusive a superior nem conheceu o recurso especial da Fazenda, que pedia a nulidade do voto vencedor, que era meu, né? Então, de toda sorte, foi reconhecida a boa-fé desta autuada em relação àquela fornecedora. Então, eu dei uma olhada aqui no processo, me deparei com outros 7 fornecedores, então eu tive que olhar todo o processo, e eu entendo, doutor Odilo, com a devida vênia, que o processo está, sim, apto para ser julgado. Eu fiz um voto de preferência, que eu posso aqui resumir, porque eu fiz aqui um relatório, enfim, mas eu aproveito o relatório que o doutor Odilo já fez, o processo já esteve na superior, já desceu, houve uma conversão de julgamento em diligência pela 6ª Câmara, a douta representação fiscal se manifestou sobre os documentos, o fisco, ao longo do processo, teve muitas manifestações, então eu entendo, sim, que o processo está apto. Eu trago aqui no voto, eu só não consegui registrar ainda aqui, que eu estou pedindo um auxílio para ver como é que eu vou fazer, não sei se o Rubens me ajuda também para ver como é que eu vou fazer para registrar o voto, mas de toda sorte aqui, eu trago um longo trecho do parecer da representação fiscal, onde ela apresentou as suas considerações acerca dos documentos, acerca de todo o processo. Falo aqui, não sei se os senhores têm acesso aí, lá no item 12 do meu voto, como se vê, o referido parecer exarou entendimento sobre as provas de pagamento, controles internos, contratos, planilhas, ou seja, sobre todo o acervo probatório. Desta forma, entendo que o feito se encontra suficientemente saneado. Não vejo justificativo para a conversão de julgamento em diligência, na medida que, desde o início do processo, a mesma linha de pensamento acerca do acervo probatório tem sido consignado. Faltou uma palavrinha aqui. Quanto aos documentos acostados pela autuada, noto, com as razões de recurso ordinário, após as razões do recurso ordinário, noto que se trata de matérias extraídas de sítio de internet, que não agregam absolutamente nada ao julgamento do feito, por não se referirem diretamente às operações ou às atividades realizadas pela autuada, razão pela qual não conheço os referidos documentos, como também entendo desnecessária a conversão de julgamento em diligência. Nesse sentido, entendo que a conversão de julgamento em diligência, proposta pelo ilustre relator, a quem mais uma vez rendo minhas homenagens, não se justifica, além de não levar a qualquer efeito prático, na medida que o feito, a meu ver, já foi suficientemente saneado. Desta forma, proponho o retorno dos autos ao ilustre relator para prolatar voto, analisando as questões atinentes ao feito, nos moldes da decisão proferida pela Câmara Superior deste Tribunal de Impostos e Taxas. Como voto, senhores, e de forma bem resumida. Deixa eu só ver como é que eu vou fazer para registrar. Eu acho que se não me engano, é uma questão antecedente ao conhecimento, mas eu não estou bem lembrado do registro desse voto. Então, eu estou olhando aqui, Rubens, me dá um socorro aí, vamos ver se... Quais são as opções? Espera só um minutinho, deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só copiar direitinho, que é hora que eu salvar. Então, aí tem, não há questão antecedente, anulação da decisão anterior, retorno do processo para complementação de julgado. Não, mas esse retorno, ele volta para a defesa. E converter o julgamento em diligência. E depois, se não houver questão antecedente ao conhecimento? Então, quando não há, ele pede o registro do recurso ordinário. Aí tem não conhecido, conhecida anulação da decisão anterior, não é o caso. Retorno do processo para complemento de julgado, aí ele me dá as mesmas opções, que são a fase de defesa e o recurso especial. Só isso. Só isso. Aí depois tem conhecido integralmente com julgamento de mérito, não é o caso, e conhecido parcialmente com julgamento de mérito. Tem uma
uma maneira que como eu nunca votei dessa forma, eu não estou lembrado como é que é. Deixa eu consultar aqui, mas me dá um segundinho aqui, deixa eu só consultar aqui os universitários. No último caso, se não conseguir nada, simplesmente não registra e a gente devolve o processo para o doutor Odilo. Eu consultei o Hélio aqui. Doutor André, o senhor está vendo que a dificuldade é para todos, né? Não é? Mas está vendo que a dificuldade é para todos, né? Na hora de registrar, às vezes é complicado, né? Quando o processo era físico, era mais fácil de você fazer Se eu não me engano, doutora Isabel, aparecia assim apenas como não há questão antecedente e pronto, não tinha voto de mérito, né? Eu não sei se o sistema permite que a senhora grave dessa forma. Então, mas aí eu tenho, não há questão antecedente, ele me abre para o recurso, ele me dá essas opções do recurso ordinário, não conhecido, conhecido com anulação da decisão anterior, não é o caso, retorno do processo para complemento de julgado. Deveria ser aqui e ele deveria abrir na minha visão aqui, abrir uma aba para devolver para o relator, né? Mas... Tem uma forma de gravar sem mérito, e eu não tô, como eu nunca votei, assim, não estou lembrado como é que você faz. Eu vou mandar uma foto aí para você ver. Peraí. Mas se todos estiverem de acordo, de repente a gente pode devolver, se todos estiverem de acordo com a devolução para o relator, nós podemos devolver para ele, eu também não registro o voto. Isso também acho que não é não vai ser o divisor de águas aqui do voto, né? Do julgamento, aliás. Mas realmente, engraçado, deveria ter uma opção, né? Se a senhora não der nenhuma opção aqui apenas marcar não há questão antecedente de conhecimento, é possível gravar o voto dessa forma? Ou ele vai exigir a escolha? Não, ele deixa eu ver, peraí, não há questão... Ele abre, mas a senhora não marca nada e só grava. Deixa eu ver aqui, não, ele não, confirma o registro do voto? Opa, peraí. Tá vendo? Você me deu uma boa por aí. opção. Tá vendo? Vamos ver. Ok. Veja se está... É isso. É isso aí. Como é que eu falei no começo? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Obrigada, doutor Rubens. É assim? Eu vou passar o meu Pix para você, olha. Então. Já começou o abuso, tá vendo? Vamos lá. Brincadeira. Não, mas é isso. Só veja para mim, por favor, se está... Tá sim. É só abrir a votação, tá apto para dar para votar já. Tá bem. Bom, todos de acordo, retorna para o doutor Odilo, alguém quer fazer alguma manifestação? Bom, doutor Odilo, com toda a vênia, como o doutor André, da representação fiscal, entendeu que não havia necessidade, então eu vou acompanhar então a doutora Isabel também, já que a diligência era direcionada à representação fiscal e ela entende que está maduro, então, nesse caso, eu vou acompanhar a doutora Isabel. Doutor Rogério? Vou acompanhar a preferência, presidente. Muito bem. Então, encerrar debates. Bom, tá registrado certinho, né? Retorno dos autos. Tá, retorno dos autos. Ok, lá no final também tá. Muito bem. Então, encerrar debates. Verificar quórum. Iniciando a votação.
Muito bem. Então, encerrar. Ok. Bom, então, o processo 3155790 venceu o voto de preferência, no sentido de retornar os autos ao relator para proferir o voto, analisar o processo, proferir o voto de mérito. Tá bem, doutor Gustavo? Então, a sustentação oral já foi realizada, então, na próxima sessão de julgamento, doutor Gustavo, a oportunidade já foi dada, então, se o senhor só quiser acompanhar o julgamento, o senhor já sabe como fazer, tá bem? Já sabe como é o procedimento para acompanhar o julgamento, tá bem? Obrigado, doutora Isabel. Obrigado, senhor. Bom dia, bom todos. final de semana. Para vocês também, muito obrigado. Bom dia. Obrigada, doutor. Bom dia. Bom, doutor Odilo, eu dei um trabalho a mais aí para o senhor, mas, então, encerrar julgamento. Ok. Deixa eu ver, só encerrar aqui. Encerrar. Nós temos só uma questão aqui, espera um pouquinho para encerrar. O que é que está aparecendo aqui? A honra e recapitulação, exclusão de responsável solidário, não. Encerrar. Para encerrar o julgamento é necessário preencher por completo o voto vencedor. Ele não me deixa, hein? Calma. Calma. Calma que a gente dá um jeito. Vamos ver aqui. Eu posso colocar devolver para o relator, né? Agora? Ele me dá a opção. Quando eu vou encerrar, quando eu vou encerrar, porque o meu voto vai ficar lá. Isso aí. Quando eu for encerrar, tá aí, ó, tá vendo? Quando eu encerro, ele aparece, precisa preencher o voto vencedor, mas eu tenho as opções aqui, ó, devolver para o relator e agenda de pauta. É isso. Doutor Odilo, o que eu faço? Devolvo para o relator ou para a agenda de pauta? Devolve para o relator, porque... Vai ter que fazer um voto, né? Tem um meu aí que sumiu. Tem. Tem um processo meu que sumiu, ele não tem Devolver. como pautar. Devolver para o relator. Espera aí. Ok, pronto, doutor, foi devolvido, então. Ele vem para a minha caixinha, né? Isso. Tem prazo aí de 30 dias de relatório, normal. Muito bem. Bom, senhores, então o processo 3155790 retornou para o relator para proferir o voto e prosseguir o julgamento. Bom, prosseguir o julgamento com voto de mérito, desculpe. Bom, senhores, então, não havendo mais processos na pauta, eu dou por encerrada a sessão de julgamento do dia 15 de julho de 2022 da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço o empenho e dedicação de todos. Doutor André, muito obrigada pela participação e desejo um bom final de semana a todos. E agora é recesso, né? Então, nós temos 2 semanas de recesso. Em agosto, retornaremos. Muito obrigada a todos, viu? Jailson, pode encerrar?